Oi, eu sou o Felipe e apesar de ser algo inerente à existência humana, afinal todo ser vivo é fruto de uma relação sexual e em algum momento da vida quase todos acabam se interessando por ela, a gente pode falar sobre assexualidade qualquer dia, a discussão em torno do sexo sempre é cercada por um tabu que se construiu lentamente ao longo dos séculos. E boa parte dessa aversão a conversar abertamente sobre sexo vem sim da maneira como a religião, especialmente as de origem abraâmica, construiu um conceito de sacralidade e moral ao redor da sexualidade. Não é apenas a reprodução em si, mas o ato sexual que, para muitos, adquiriu um significado quase intangível de pureza, algo intocável. Eu sabia, Felipe ateu, seu imoral! Calma, o que eu tô querendo dizer é que a Bíblia, por exemplo, tá cheia de referências a prostitutas, especialmente no Antigo Testamento, onde o tema surge mais de 100 vezes. No Novo Testamento, encontramos a palavra porne, em grego, uma das raízes etimológicas da palavra pornografia. No Antigo Testamento, o termo hebraico zoná aparece várias vezes, geralmente traduzido como prostituta mesmo. Será que era porque era na zona que você encontrava zoná? Não sabemos. Só que em 3 ocasiões bem específicas, uma palavra diferente é usada. Kedesha seria porque mandaram a mulher não permitir que ninguém tocasse nas suas partes íntimas e ainda assim ela Kedesha. Não sabemos também. A palavra Kedesha significa prostituta, mas tem a raiz em separação ou santidade, o que é no mínimo curioso. Essa escolha linguística sugere que essas não eram meramente prostitutas comuns, mas sim uma espécie de prostituta sagrada. Para entender o conceito de prostitutas sagradas, precisamos voltar às práticas anteriores, onde a sexualidade e a espiritualidade caminhavam juntas. Acredita-se que no contexto bíblico as Kedesha eram mulheres que ofereciam seus serviços nos arredores dos templos, porque era onde teria mais gente e, por consequência, mais clientes. Mas o termo em si provavelmente surge como parte de rituais religiosos que uniam o sagrado e o carnal. Há quem defenda que esse termo tenha sido tomado das religiões cananeias vizinhas do povo hebreu. Nos cultos cananeus, assim como em muitas outras religiões ali do Oriente Próximo, aquela parte da Ásia perto do Mar Mediterrâneo, a sexualidade desempenhava um papel crucial nos rituais religiosos. O sexo nesses contextos era uma forma de se conectar com o divino, uma expressão de fertilidade, prosperidade e continuidade da vida. Provavelmente o Antigo Testamento, ou o Pentateuco mais especificamente, é cheio de regras e ordens sexuais para fazer uma separação das práticas religiosas dos outros povos que conviveram com os hebreus. Mais do que uma questão moral, era uma questão ritualística. O culto ao deus Baal pelos fenícios, por exemplo, incluía rituais sexuais para garantir colheitas abundantes e rebanho farto. Os filisteus, por sua vez, realizavam rituais semelhantes em honra ao deus Dagon. Esses rituais eram muitas vezes realizados nos templos e associados a toda essa ideia de fertilidade e crescimento. Mas antes mesmo de tudo isso, os sumérios misturavam deuses e sexo quase em sua literalidade, num negócio que mais tarde seria chamado pelos gregos de hierogamos. Esse ritual simbólico representava a união entre o rei e uma sacerdotisa de alto escalão, normalmente dedicada à deusa Inanna Ishtar, no caso dos sumérios, a divindade que personificava o amor, a beleza e a fertilidade. O rei sumério, nesse caso, encarnava o deus Tammuz e a sacerdotisa assumia o papel de Inanna. Esse ato de união sexual não era apenas simbólico, mas representava a renovação da terra, a garantia de que as colheitas floresceriam e o reino prosperaria. Essa fusão entre o terreno e o divino era central para as religiões da Mesopotâmia e servia como uma espécie de alicerce espiritual da civilização. O mundo espiritual e o mundo carnal eram um só, e não havia por que manter o sexo em apenas um deles. Mas eu citei o termo em grego porque, diferente dessa ideia de encarnar deuses na hora do rally rola, na mitologia grega encontramos algo semelhante no casamento de Deméter, deusa da colheita e fertilidade, e Iasion, um mortal. O relacionamento entre uma deusa e um humano representa mais uma vez essa fusão entre o divino e o terreno. Mas de acordo com a lenda, Deméter e Iasion se uniram em um campo arado, transaram de verdade e desse ato nasceu Plutus, o deus da riqueza. Aqui, o ato sexual simboliza o ciclo da vida e a prosperidade material, temas centrais para religiões agrárias como a grega antiga. Até porque, mesmo com a modernização da Grécia, se compararmos com o seu período pré-homérico, o sexo e os rituais de fertilidade não estavam confinados apenas aos mitos. Diversos ritos religiosos envolviam o sexo como um meio de conectar os seres humanos
ao divino. O culto de Dionísio, deus do vinho e do êxtase, que em sua versão romana era chamado de Baco, daí o bacanal, muitas vezes envolvia festas que quebravam todas as barreiras da decência e da moralidade já para a época. Mas para os participantes, essas orgias dionisíacas não eram apenas uma forma de indulgência física, era uma maneira de transcender o estado humano comum e se conectar com algo superior, algo metafísico. Então, o conceito de hierogamos parece ser algo comum nas civilizações humanas e acabou encontrando o seu caminho em outras tradições espirituais, como o budismo tântrico. Originado no sul da Ásia e amplamente praticado no Tibete, o budismo tântrico difere do budismo tradicional ao ver o corpo humano e seus desejos como ferramentas para alcançar a iluminação. Enquanto as vertentes mais ortodoxas do budismo consideram o desejo algo a ser superado, o Tantra o abraça. No Tantra budista, a união sexual é vista como uma metáfora para a união de opostos, o masculino e o feminino, a matéria e o espírito. E eu sei que quando eu falo a palavra tântrico, é possível que a primeira imagem que vem à sua mente é um coach fuleiro colocando meia dúzia de bobo para ter orgasmo imaginário. Mas esses rituais não eram meramente atos carnais. A popularização na cultura pop acabou distorcendo o seu verdadeiro significado. E ainda assim, nos diz muito. O sexo ser tratado como ritual, que começou lá nas primeiras civilizações, segue sendo tema de interesse de todo mundo. Talvez esse nosso fascínio pelo sexo enquanto performance ritualística tenha alguma sugestão de solução na sociologia e história, mas encontra uma saída de fato na biologia. Mas antes disso, você deve ter notado que aqui embaixo tem um botão para fazer parte do clube de membros do canal. E talvez esteja se perguntando, mas Felipe, e o Apoia-se? O Apoia-se foi criado em uma época em que esse canal era exclusivamente de creepypastas, e os benefícios eram esses, e seguem valendo se você ainda faz parte. Mas se você ainda tem interesse nesse conteúdo, confere o link aqui embaixo pro canal Fábrica de Pesadelos. Lá é só história de terror todo dia. Por aqui, seguimos com esses documentários malucos. Fazendo parte do clube de membros, além de ajudar a manter esse canal vivo e pagar um editor, o que garante que a frequência de vídeos continue, você vai ter acesso a um podcast recheado de informações bizarras que sai todo final de mês, além de alguns conteúdos exclusivos. Vira e mexe, algum roteiro fica grande demais e, para não chatear o algoritmo, eu acabo excluindo partes legais ou transformando num segundo vídeo. Então, sempre que um texto ficar grande demais, ele vira parte 2 aqui para os membros. Confere lá, mas depois, porque agora nós vamos tentar entender como rituais de acasalamento quase refutaram a evolução. Ou mais ou menos. Em 1859, quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, ele provocou um terremoto intelectual que sacudiu o entendimento da biologia e da vida como um todo. A ideia de que as espécies evoluíam já era sugerida e entendida fazia muito tempo, mas Darwin introduziu o conceito de seleção natural, uma ideia que mudaria para sempre a forma como a humanidade vê a natureza. Mas afinal, o que é essa tal de seleção natural? Seu ateu maldito que odeia Deus, e como assim nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Simples, mas ao mesmo tempo complexo. Indivíduos de uma espécie variam em suas características, e aqueles cujas variações os tornam mais aptos a sobreviver em seu ambiente têm maior chance de passar essas características para a próxima geração. É a sobrevivência dos mais aptos, mas apto nesse caso não significa o mais forte ou mais feroz, significa aquele que se adapta melhor ao seu entorno, seja por habilidade de camuflagem, velocidade ou resistência à fome, pelo menos até transar. E isso é importante porque os dois conceitos centrais e irremovíveis da evolução é que a vantagem seja hereditária, ou seja, que possa ser passada de pais para filhos e que dê tempo de ter um filho para poder passar, Assim, ao longo das gerações, as espécies vão evoluindo. Mas esse foi só o começo, porque o próprio Darwin logo percebeu algo mais peculiar no comportamento de alguns animais. Algumas características não pareciam necessariamente ajudar na sobrevivência em si. Penas coloridas, caudas extravagantes, cantos elaborados, como tudo isso se encaixava no quebra-cabeça da evolução. E algumas características não apenas não ajudavam, mas atrapalhavam. Penas coloridas te tornam mais visíveis para predadores. Caudas extravagantes consomem mais recursos e cantos elaborados avisam aqueles que querem te comer a sua posição exata. Foi assim que Darwin começou a pensar na ideia de seleção sexual, que não é um time nacional de quem transa mais, e sim um subtipo da seleção natural. Ele falou sobre isso em A Origem das Espécies, mas desenvolveu mesmo em A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo.
Em 1930, o geneticista britânico Ronald Fisher pegou esse conceito e revolucionou ainda mais o entendimento da seleção sexual em sua obra A Teoria Genética da Seleção Natural. Fisher não só reforçou a importância da genética no processo evolutivo, como também introduziu o que hoje conhecemos como o princípio de Fisher, que eu citei lá no vídeo em que eu falo por que homens são inúteis. Não viu? Vai aparecer nas telinhas no final desse vídeo, tá? Verifica lá depois. Porque o conceito de Fisher que eu quero explorar aqui é outro, e com um nome extremamente esquisito. A hipótese do filho sexy sugere que as fêmeas escolhem machos com características exageradas, como a cauda do pavão, por exemplo, não porque sejam úteis para o macho, mas porque garantem que seus filhos herdem essas características e assim sejam atraentes para futuras parceiras. Em outras palavras, as fêmeas estão escolhendo machos que lhes darão filhos sexys, que também atrairão mais parceiras no futuro. Se eu gostei disso, a minha futura nora vai gostar, e assim por diante. Parece um argumento cíclico, mas não é tão simples assim. Basicamente, segundo esse princípio, as fêmeas de muitas espécies tendem a selecionar machos com características que, embora às vezes extravagantes, indicam boas chances de sobrevivência e, portanto, garantem uma prole robusta. Se por um lado se esconder bem é uma característica que a fêmea procuraria, um macho que não se esconde bem e ainda assim chegou na maturidade sexual é uma prova de que a genética ali é boa mesmo. Lembrando que essa seleção não é feita de forma cognitiva, como quando você decide se quer comer bolo ou pudim. A chave aqui é que a seleção sexual, através dos rituais de acasalamento, cria um loop de retroalimentação contínuo. Quanto mais essas características extravagantes se tornam vantajosas na disputa por parceiras, mais exageradas se tornam ao longo das gerações. Esse ciclo, de certa forma, nunca para. Ele continua girando, produzindo algumas das exibições mais bizarras e fascinantes do reino animal. Se as fêmeas preferem um determinado traço em seus parceiros, os machos que possuírem esse traço tenderão a ser mais bem-sucedidos em se reproduzir, passando essa característica para frente. E os machos vão ficando mais diferentes, e isso é o que chamamos de dimorfismo sexual. Ou seja, diferenças físicas acentuadas entre machos e fêmeas. E isso não vale só para o corpo de todos os seres biológicos, mas também para o seu comportamento. Se na espécie humana a gente não consegue se decidir se deve negar cerveja para beber o seu Campari Mel ou ficar pagando bebida para mulher em troca de atenção, no mundo animal as coisas são bem mais estranhas. As girafas têm uma das formas mais inesperadas de preliminares entre os mamíferos. O macho precisa testar a urina da fêmea para saber se ela está no momento fértil, algo essencial na natureza. Esse comportamento envolve o reflexo de Flehmen, em que o macho usa o órgão vomeronasal localizado no céu da boca para detectar os feromônios na urina. Mais ou menos como quando o seu gato faz aquela carinha estranha de boca aberta para verificar algum cheiro. O macho cutuca a vagina da fêmea até que ela urine, e então avalia se ela está pronta para acasalar. Caso contrário, ele parte em busca de outras fêmeas, o que pode levar um bom tempo. Ele pode ter que testar até 150 fêmeas antes de encontrar o Golden Shower perfeito. Muito parecido com os hipopótamos, que pegaram essa coisa do xixi e dobraram a aposta. Para impressionar a fêmea, o hipopótamo macho faz xixi e cocô enquanto gira o seu rabo espalhando dejetos por toda parte. A fêmea, vendo essa mixtape vazada do Gustavo Sketch, diz: "Ai, que lindo, é ele que eu quero para ser o pai dos meus filhos." Enquanto isso, os caramujos terrestres, que são hermafroditas, têm uma abordagem ainda mais curiosa. Eles disparam dardos do amor, estruturas afiadas que perfuram o corpo do parceiro durante o acasalamento, aumentando as chances de fertilização ao depositar muco. Essa coisinha em formato de flecha tem o nome estranhíssimo de gipsóbelo, que parece muito algum remédio natural que a sua avó te forçou a usar. E olha lá, mas cadê esse menino aí? Só cura com óleo de gipsóbelo, pega lá. Esses dardos afetam o corpo do parceiro, ou parceire, né? Favorecendo a aceitação do esperma. Embora doloroso, esse comportamento evoluiu para maximizar o sucesso reprodutivo, com caramujos se perfurando repetidamente durante horas para garantir que os seus genes prevaleçam. Eu vou te engravidar. Não, eu que vou te engravidar. Ah, não, eu que vou te engravidar. Não, vai ser eu que vou te engravidar. Já o pai do Nemo, ou a espécie peixe-palhaço se preferir, consegue ser mais esquisito que isso. Todos esses peixes nascem machos e vivem sobre uma estrutura de macho, onde quem é maior e mais agressivo e mais macho manda mais. E o macho alfa, bruto, que manda na porra toda, ganha o prêmio maior dessa corrida. Ele pode finalmente virar uma fêmea e ser comido pelos outros. É sério. O auge da maturidade sexual de um peixe-palhaço
é mudar de sexo e transar com o segundo na hierarquia, que se torna o macho mais brabo, até chegar a sua vez de rebolar de ladinho pros cria. O nome disso é dicogamia, ou hermafroditismo sequencial. Aliás, ser comido é muito melhor do que ser comido. A viúva negra, famosa por seu comportamento canibal, impõe um grande risco ao macho. Durante ou após a cópula, ele pode ser devorado pela fêmea. Para evitar isso, os machos desenvolveram uma dança com vibrações e movimentos precisos, sinalizando que são parceiros, não presas. Eles tremem e rebolam de medo para não virar janta. Só que toda essa coisa dos rituais de acasalamento criam um problemão para a evolução. Eu poderia ficar 2 horas aqui citando esses rituais mega elaborados de acasalamento, mas o ponto mesmo é que isso exemplifica um desequilíbrio entre os interesses do macho e da fêmea, um dilema evolutivo complexo. Enquanto o macho arrisca a vida e gasta recursos aparentemente desnecessários para garantir uma chance de reprodução, a fêmea geralmente é quem decide se ele vale o esforço. E talvez seja assim porque todo o custo de gerar o filho fica na responsabilidade da mãe, principalmente se for um animal altricial como nós. Altriciais são os animais que, mesmo depois de nascidos, ainda precisam de cuidados para sobreviver. Resumindo, o jogo da sedução é complexo, cheio de nuances e estratégias que, ao longo de milhões e milhões de anos, moldaram o comportamento, a aparência e os rituais de acasalamento das espécies. Mas com certeza homem gosta de desprezo, mulher gosta de dinheiro e você não transa porque o problema tá no mundo, não em você, né? Confia. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.